Equações trigonométricas complexas, exemplo 3. Temos aqui uma equação trigonométrica complexa, seno de π sobre 2 menos x, menos a secante de x é igual a zero. E temos o intervalo de 0 graus até 360 graus, ou seja, compreende entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. E temos aqui uma equação complexa, pois o valor do ângulo não está sozinho. Eu tenho π sobre 2 menos x, e, portanto, compreende em utilizar as identidades trigonométricas fundamentais. No caso, eu tenho o seno de A mais B. Eu posso dizer que π é o valor de A e x é o valor de B. E relembrando as identidades trigonométricas, eu tenho o seno de A menos B é igual a seno de A, que multiplica o cosseno de B, menos o cosseno de A, vezes o seno de B. E, portanto, aqui eu utilizo na equação trigonométrica complexa. Eu tenho o seno de π sobre 2 menos x, que é o que equivale a seno de A menos B. Portanto, seno de A, o que eu tenho aqui, o meu A é o π sobre 2, vezes o cosseno de B, o B é o valor de x, menos o cosseno de A é π sobre 2, vezes o seno de B, B é igual a x, menos a secante de x. Sabemos que a secante de x equivale a 1 sobre o cosseno de x. É a fórmula da razão fundamental de trigonometria, e tudo isto é igual a zero. E vamos desenvolver. Nós sabemos que seno de π sobre 2 é igual a seno de 90 graus. Temos o círculo trigonométrico, o eixo do cosseno, o eixo dos senos. Π sobre 2 equivale a 90 graus. Se eu falar em seno de 90 graus, equivale a 1. Portanto, seno de 90 graus, seno de π sobre 2, equivale a 1. 1 vezes o cosseno de x menos o cosseno de π sobre 2. Se eu falo em 90 graus e falo em cosseno de 90 graus, se eu for até o eixo dos cossenos, eu terei igual a zero. Portanto, o cosseno de π sobre 2 equivale a zero. 0 vezes seno de x é igual a zero. Menos, então, eu tenho assim agora menos de 1 sobre cosseno de x, que é igual a zero. Eu tenho 1 vezes o cosseno de x menos 1 sobre o cosseno de x, que é igual a zero. Eu tenho a subtração de frações. Quando eu tenho a subtração de frações, eu tiro o MMC. O MMC entre 1 e cosseno é o próprio cosseno. Cosseno de x. Cosseno de x, que divide 1, cosseno de x. Cosseno de x vezes cosseno de x é o cosseno ao quadrado de x. Cosseno de x, que divide cosseno de x, 1. 1 vezes menos 1, que é igual a zero. Primeiro, aqui, vamos analisar esse cosseno de x. Para que seja uma equação que dê resultado, este cosseno de x ele tem que ser diferente de zero. E para que seja diferente de zero, o x ele tem que ser diferente de 90 graus e ele tem que ser diferente de 270 graus. Por quê? O cosseno de 90 graus, que é o que está aqui, equivale a zero. E o cosseno de 270 graus equivale a zero. Então, o cosseno de x, neste caso, ele pode ser qualquer valor que seja diferente de 90 graus, o valor do ângulo seja diferente de 90 graus e 270 graus. Então, para desenvolver o valor de x, eu uso só a parte do numerador. Vamos apagar esta outra parte e vamos achar o cosseno ao quadrado de x menos 1, que é igual a zero. E vamos achar o valor de x que satisfaça esta equação. Portanto, eu tenho o cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a zero. Eu tenho cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e eu posso deduzir que o cosseno de x é igual a este 2, ele vai passar como mais ou menos raiz quadrada de 1. O cosseno de x é igual a raiz quadrada de 1, mais ou menos é o próprio 1. Portanto, eu posso deduzir que o cosseno de x ele é igual a tanto a 1 quanto
a menos 1. Se eu falar em cosseno de x, que é igual a 1, eu posso estar falando entre 0 e posso estar falando em 360 graus. Então, eu posso deduzir que o x aqui ele pode ser 0 graus e 360 graus. E se eu estiver falando em menos 1, aqui eu vou ter 180 graus. E o x também pode ser 80 graus. Então, esses três ângulos satisfazem a equação. Se o x for igual a 0 graus, vai satisfazer a equação. Se for igual a 360 graus, também vai satisfazer a equação. E se for a 180 graus, também satisfaz a equação. Portanto, aqui temos a resposta que satisfaz esta equação trigonométrica complexa. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefasplus.com.